Graças e paz a todos. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Para os irmãos que assistem, houve um pequeno problema técnico e não estará diante de vocês a oração que já fizemos e a leitura também já fizemos. Estamos estudando o capítulo de Atos, número 26, e já estaremos decorrendo, a partir do versículo 1, as explicações do texto lido. A pergunta que fiz há pouco na classe é uma pergunta retórica que estaremos explicando. Quem é o rei Agripa? E quem é o governador Festo? Qual o significado e a importância desses nomes nesse contexto que Paulo está sendo julgado? O reino de Israel, o povo de Israel era nessa época dominado por Roma. Roma tinha como suprema autoridade o imperador César, que era um título dado a cada imperador quando eram sucedidos. Nessa época, o imperador era Augusto César, ou César Augusto, o imperador Augusto César. Nas províncias de Roma, existiam liberdades de culto. As dominações de Roma, no caso de Israel, poderiam oferecer cultos a Deus, ter suas sinagogas, seu sacerdócio, e isso tudo era regido por um rei de Israel, um rei nomeado do próprio Israel, subordinado a Roma na questão política, social, financeira, mas livre em Israel para cultuar. Então, o rei Agripa era um rei dominado. Ele era rei de Israel, mas ele estava subordinado ao governo romano. Festo era o governador dessa província onde Agripa se encontrava nesse momento. Cada província tinha um governador distinto. Paulo foi preso primeiro na província onde Félix governava e depois transferido por situações de medo de que a revolta pudesse matar Paulo. Ele foi tirado da Fortaleza Antônia e levado para o pretório romano, onde, neste lugar, Festo era o governador. Então, mais ou menos equiparava-se o poder dos dois. Festo era um governador de Roma. Agripa era um rei de Israel, mas também subordinado a Roma. Os dois, por sua vez, subordinados, ou seja, abaixo do imperador, que era o magistrado geral. Quando Paulo foi levado a Festo e pediu para ser levado a Nero, a César, Festo tinha a obrigação de guardar Paulo em segurança até que ele fosse enviado à presença do imperador. Para isso, Festo não tinha o que acusar Paulo, porque Paulo não tinha nenhum crime contra Roma, Paulo não tinha sido pego por nenhum tipo de má conduta perante as leis romanas. Ele estava sendo acusado por sua própria gente, pelo seu próprio credo. Então, Agripa, por ser judeu, por ser quem nomeava os anciãos, porque quem nomeava os sacerdotes, então Agripa, como autoridade dos judeus, o rei de Israel, foi convidado à presença de Festo para estar junto com ele e ouvir de Paulo sobre aquilo que o acusavam. Então, uma vez que Agripa e Berenice, sua esposa, foram levados com os varões, anciãos e tantos quantos ali foram convidados para aquele tribunal, foi trazido Paulo. E diante dessas autoridades, foi dado a Paulo o direito de voz. E neste versículo primeiro, é importante observar o tipo de conduta de Paulo perante os magistrados. Paulo, ainda no versículo primeiro, diz que estendeu a mão em defesa e respondeu. A nossa figura mais próxima desta situação é um ambiente judicial, um tribunal, um julgamento, onde as pessoas hoje colocam a mão sobre a Bíblia e juram falar a verdade, somente a verdade, tal. Então, essa imposição de mão de Paulo é como se ele estivesse dizendo: eu, Paulo, vou agora fazer a minha defesa e prometo ser verdade diante do rei, diante do governador e de tantos quantos foram convidados. O verso 2 em diante vai dar a expressão correta
daquilo que Paulo começou a pronunciar diante dessas autoridades. E diz assim o texto. Vou ver em outra versão, para que as palavras que não sejam bem compreendidas numa, possam ter um sentido na outra. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de poder responder por mim mesmo perante ti, sobre todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Especialmente porque eu sei que és especialista em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, eu te suplico que me ouças com paciência. Essa primeira advertência de Paulo sobre a atenção do rei, sobre a observação com paciência, traz para nós algumas coisas que foram já mencionadas hoje no primeiro culto. Quando a gente faz uma oração antes de uma preleção, antes de poder entrar na palavra de Deus, e a gente convida os irmãos a estarem com as mentes cativas, aprisionadas naquilo que é a palavra de Deus, é porque uma luta infinitamente grande trava em nossa mente quando estamos abertos a ouvir a palavra de Deus. Preocupações do mundo lá fora, ocupações que serão decorridas do dia e de outros dias, teimam em roubar de nós a atenção que é dedicada a Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, ouve com paciência, tem liberalidade na tua mente para ouvir o que eu vou dizer. Eu sei que você é versado nas leis judaicas, você conhece, rei Agripa. Paulo quis dizer o seguinte, você é quem nomeia o sacerdócio, você é quem está acima hoje do povo de Israel. Então você está acostumado a saber tudo o que eu vou dizer. Presta atenção, tenha atenção àquilo que eu vou falar. E ele continua no verso 4. O meu modo de vida, ele começa a testificar de si mesmo. Desde a minha juventude, que começou na minha própria nação em Jerusalém, é conhecido por todos os judeus, que me conheceram desde o começo. E se quiserem, podem testificar. O que Paulo está dizendo é, eu não só dizia que fazia, eu vivia como judeus. E você, Agripa, e todos os outros sabem. E se quiserem, ou seja, se tiver esse desejo, vocês podem anunciar isso, porque não era escondido o que eu fazia. Que eu tenho vivido como fariseu na mais severa seita da nossa religião. Em alguma de suas cartas, Paulo chega a declarar o seguinte, olha, eu era fariseu de fariseus. Ou seja, nessa seita, que é a mais rigorosa, que é a mais exigente, eu era exemplo. Porque no meio dos rigorosos, eu era o rigoroso dos rigorosos. E vocês conhecem, vocês sabem. Agora estou aqui e sou julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. É uma invocação praticamente daquilo que era a Escritura. Essa promessa, Agripa, não foi feita a mim. Eu não estou mudando nada. Essa promessa foi feita pelo próprio Deus desde a antiguidade. Dentre tudo aquilo que nós conhecemos. A qual promessa as nossas 12 tribos, versículo 7, servindo a Deus continuamente, noite e dia, esperam chegar. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, porque considera uma coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Incrível aqui não é como fabuloso, mas é inacreditável, é impossível, é como se não fosse possível. Uma coisa interessante, quando ele invoca essa questão dos pais, ele está dizendo, desde Abraão, antes da circuncisão, antes da lei, antes da aliança, Deus se apresentou a Abraão e fez a ele uma promessa, sai da tua terra, farei de você grande nação. Qual filho Abraão teve? Isaque. Sobre quem repousava a promessa de Deus? Sobre Isaque. E quando Abraão foi indagado para pôr à prova aquele que seria a sua descendência, Abraão não titubeou. Abraão entregou o seu filho como oferta viva diante de Deus. Ele levou seu filho ao altar e imolaria ele
Por quê? Porque cria na ressurreição do seu filho. Hebreus, no capítulo 11, vai estar lá no versículo 20, que Abraão cria que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. O que Paulo está dizendo é, essa crença não começou em mim, não começou nos fariseus, essa crença começou nos nossos pais, essa promessa foi feita pelo próprio Deus, e Abraão creu nisso, Abraão tinha isso como verdade. Quando sobe ao Monte Moriá, Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro. Mas chegando no altar, preparando o altar, colocando a madeira, ele amarra seu filho e coloca sobre o altar. E se não há intervenção divina, ele teria sacrificado seu filho, porque cria, acreditava, tinha certeza que Deus era fiel para cumprir o que tinha prometido. Quando ele dá essa explicação a Agripa de dizer, olha, é por isso que eu estou sendo julgado. Ele não contente e não satisfeito, é como se ele dissesse, Deus já inaugurou a sua promessa. Já há um que ressuscitou dos mortos e que hoje vive para sempre. Isso, talvez em seu discurso, ficasse mais claro quando a partir do versículo 9 ele diz, eu, Paulo, que estou testificando agora sobre a minha defesa, verdadeiramente pensei comigo mesmo que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Paulo agora diz a Agripa, olha, eu acredito na ressurreição, porque sou fariseu. Essa ressurreição não foi pregada por mim e nem pelos fariseus. Isso vem desde a antiguidade. E eu mesmo, Paulo, acreditei que precisava ser contra esse tal de Jesus. Verso 10. Estas coisas eu fiz também em Jerusalém. E encerrei muitos dos santos nas prisões, havendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes. Quando eles os matavam, eu dava a minha voz contra eles. Ou seja, eu consentia com a perseguição, eu consentia com a prisão, eu consentia com as mortes, mas eu não estava fazendo isso ao povo que se professava cristão. Eu fazia isso ao próprio Senhor Jesus. O pastor falou no início do culto hoje, na pregação, sobre a questão do jugo desigual. Irmãos, nós temos vivido num século onde a relatividade tem sido muito praticada. E a relatividade não combina com aquilo que é a palavra de Deus. Eu acho que isso é certo, mas o outro acha que isso é certo. E as pessoas, por uma política de politicamente correto, têm abraçado essas causas como se fosse normal. A palavra de Deus é inegociável. E o que Paulo está dizendo é, eu persegui também a Jesus, porque era ignorante. Olha, eu estou sendo sincero. Eu era fariseu, eu era zeloso, eu era rigoroso, eu temia a Deus e acreditava que tinha que perseguir e fazer coisas contra esse movimento que se intitula Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é, eles estão incorrendo no erro que eu também incorri. O que eles estão fazendo é a mesma coisa que eu também fazia. Quando perseguia os judeus que professavam a Cristo como cristãos, eu não estava perseguindo eles, eu estava perseguindo o próprio Senhor deles. O Salmo 139, que é um salmo bem conhecido do rei Davi, ele vai nos dizer que Deus conhece, que nos sonda, que sabe de tantas as coisas. Mas eu queria que vocês observassem, se possível, o final do Salmo 139, quando Davi diz, olha, eu odiava os teus inimigos com um ódio completo, com um ódio perfeito. Por quê? Porque eles não eram meus inimigos, embora Davi fale que precisava se esconder, e em canto nenhum se esconderia, porque os olhos do Senhor estavam sobre todos os lugares. Mas Davi vai dizer, olha, eles não odeiam a mim, eles odeiam a mim porque te sirvo. Porque na verdade eles estão odiando a ti. Todos esses movimentos que vemos se levantar no século 20 e 21, não é contra a igreja propriamente,
é contra Cristo, é contra o próprio Deus. Quando uma instituição diz que ama a família e quer fazer famílias alternativas, ela está dizendo que a família que Deus instituiu não vale mais. Ah, mas é pelo direito, é pela igualdade, é por isso e por aquilo outro. E podem alegar o que quiserem. O que eles estão fazendo não é contra a igreja tal ou a igreja tal. É contra as normas que o próprio Deus, desde a antiguidade, criou. Então, o que Paulo está dizendo é: eu também fiz parte destas histórias. Eu também persegui o povo de Deus. Por quê? Porque uma verdade, ela não é negociável. Quando Paulo levanta a mão e diz: eu vou falar em minha defesa, então eu vou falar a verdade, o que Paulo está dizendo diante do rei, diante do governador, e falou antes outras vezes, esses capítulos do 22 ao 26, vai ter repetidas vezes que Paulo vai falar praticamente a mesma coisa. Foi quando ele foi perseguido, foi na escadaria da fortaleza, foi diante de Félix, foi diante de Festo agora com Agripa. O que Paulo está dizendo é: eu tenho que falar a verdade. Essas promessas foram feitas por Deus, e eu acredito. E tu, rei Agripa, que conhece tudo sobre a lei, vai também entender que isso é verdade. No versículo 11, ele começa: punindo-os frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, sendo excessivamente enfurecido contra eles, perseguia-os até sobre cidades estrangeiras. Verso 12. Então, indo a Damasco com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes. Paulo está dizendo: não tinha limites para que eu agisse contra eles. Eu defendia aquilo que eu cria. Eu sou sincero, mas eu estava errado. Porque no caminho que ia perseguindo os cristãos, algo acontece. Dos versos 14 em diante, até o versículo 18, Paulo vai falar novamente sobre o ato da sua conversão. Que uma luz apareceu, que uma voz foi audível e que a voz dizia a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, a quem eu perseguia? Era o povo. Mas a voz dizia que eu perseguia a ele. E eu perguntei: quem és, Senhor? E ele se revela a mim, sendo Jesus. Um fato interessante é que do verso 19 em diante, Paulo continua falando ao rei, dizendo assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Vamos ver a primeira situação aí, que precisamos dar um grifo. Que vocês se convertam e que pratiquem obras dignas de arrependimento. O primeiro conflito com os judeus. Paulo vai dizer que é fariseu de fariseus, que era zeloso, que era rigoroso, que tinha testemunho diante dos judeus, mas em oculto ele revela agora que as suas obras passadas não eram dignas de arrependimento. Se estribavam na sua própria força, na sua própria razão, no seu próprio eu. E quando se encurva a Cristo e reconhece em Cristo a autoridade real, ele diz: olha, vocês precisam se arrepender, e vocês precisam se converter, e vocês precisam de fato praticar obra digna de arrependimento. Por quê? Porque não precisa mais sacrificar, não precisa mais essa severidade de costumes de lei, porque Cristo já é a realidade. Agora sim, diante do rei, diante da autoridade suprema, diante do maioral dos judeus, Paulo está dizendo, diante dele e de todos os outros, a lei foi cumprida em Cristo. Como diz Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Paulo falou de Abraão, Paulo falou dos pais, mas Paulo começou a falar de Jesus. E o que o próprio Jesus fala a respeito disso? Eu convido os irmãos a uma pinçada
em Lucas, no Evangelho, capítulo 24, a partir do versículo 44. A gente volta para Atos em pouco tempo. Lucas 24, a partir do verso 44. Se a sua Bíblia for aquela que tem em vermelho as palavras de Jesus, vocês vão ver que essas palavras foram ditas e escritas pelo evangelista Lucas, pelo próprio Jesus. As palavras de Jesus e disse-lhes Jesus: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que de mim foram escritas a respeito de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então ele abriu o seu entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que convinha de padecer o Cristo e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Paulo está usando em sua defesa o motivo da ressurreição. Os judeus criam na ressurreição do último dia. Os irmãos lembram da história lá de Lázaro, quando Jesus se apresenta em Betânia, Lázaro morto, já há alguns dias, e Marta ao seu encontro vai e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Diz: não, mas eu sei que ele ressuscitará no último dia. Jesus declara a Marta e diz a ela: olha, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Um ponto interessante dessa discussão: Paulo não está negando a fé judaica, Paulo não está inventando uma nova lei, Paulo não está dando uma nova doutrina. Paulo está dizendo: isso foi pregado a Abraão, Abraão creu. Isso foi pregado pelo próprio Jesus, e muitos creram. Jesus, quando ressuscita, ele vai diante de mais de 500 testemunhas. Está no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ou seja, Paulo está dizendo: tem pessoas que estão em vosso meio, que se quiser, vai afirmar, vai testificar do que falo é verdade. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E no capítulo 26 de Atos, quando ele fala isso diante de Agripa, é como se fosse uma bomba naquilo que os próprios judeus pregavam. Ele discutiu com o ancião, ele discutiu com o sacerdote, ele discutia nas sinagogas, foi perseguido, apedrejado, humilhado, de todas as formas. Ele viveu na pele aquilo que ele mesmo praticou. Ele diz: eu entendia assim, eu fazia assim. Hoje, porém, depois da anunciação do próprio Cristo, abriu-se o meu entendimento. E é necessário que vocês, que são judeus, também tenham o entendimento aberto, para que possam produzir assim as obras dignas de alguém que se arrepende. Nós temos feito ao longo da história obras mortas, mas precisamos mudar o nosso tipo de atitude. Verso 21 do capítulo 26 do livro de Atos: por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Olha, simplesmente porque eu mostrei que as Escrituras falavam que Jesus era o Messias e que era necessário que ele morresse, que ele padecesse, mas que ele ressuscitasse. É por causa da ressurreição que tenho pregado que fui preso e acusado. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Paulo abre as Escrituras dizendo ao rei Agripa, líder maior dos judeus, que nada daquilo que aconteceu por acaso. As Escrituras registravam todos aqueles fatos. Moisés falou, os profetas falaram, os livros de Salmos anunciaram, e aquilo se cumpria naquele momento. Eles estavam vivendo aquilo que de fato seria a mudança da sua crença. Não mudando para outra crença, até porque vivemos no cristianismo que vem do judaísmo. Então, nós temos as crenças judaico-cristãs.
Mas hoje, em Cristo, Paulo está dizendo: Rei Agripa, a ressurreição não é mais promessa, é um fato real. Já existe esta realidade. E não podemos voltar a viver das sombras quando já existe algo que é real. Verso 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo primeiro, a primícia da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. E é interessante observar o modo que Paulo responde ao governador. Paulo é chamado de louco, é interrompido em seu discurso e é chamado de louco em alta voz por alguém que tinha uma patente ali de poder. E Paulo se reporta a ele e diz: olha, dizes, estás louco, Paulo, as muitas vezes te fazem delirar. Verso 25, mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade, porque é de um são juízo. Porque, ó rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu, rei, nos profetas? Bem sei que crês. Quem está dizendo isso, rei Agripa, não sou eu, são as Escrituras. Os profetas já a declararam, já anunciaram, já profetizaram. E eu sei, Agripa, que tu és judeu, que tu és o rei dos judeus, que tu és o rei em Israel. E para que tu sejas rei, tu precisa crer. Então a pergunta de Paulo é uma pergunta retórica que ele mesmo responde: tu crê? Eu sei que tu crê. Mas o verso 28 diz que Agripa, em resposta: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. De certa forma, o que o rei está dizendo é: se tu insiste um pouco mais, Paulo, eu acabaria acreditando. Vamos pontuar aqui algumas coisas. Não existe quase crer, quase salvação, quase perdão. Não existe quase pecado e quase condenação. Existe salvação e perdição. A Escritura declara em João, no seu Evangelho, no versículo 17 do capítulo 3. Logo depois daquele texto que quase em todos sabem de cor. Olha, ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. E a condenação é não crer no unigênito Filho de Deus. Quando o verso 16 diz que ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho para que todo aquele crê seja salvo, o rei Agripa quase foi salvo. E muitos de nós hoje quase têm vivido essa salvação. Por quê? Porque foi pregado no primeiro culto e com muita autoridade e ousadia foi dito aqui: a gente não pode pactuar em dizer uma coisa e viver outra. Quase ser crente, quase viver santidade, quase testificar para o mundo. Porque estaremos enganando a nós mesmos. Se Agripa confessa diante daquele público, como um rei dos judeus, que crê nos profetas, que crê nas Escrituras, que crê em tudo, Agripa estaria se comprometendo, segundo ele, com seus interesses políticos. Se Agripa o nega publicamente, se comprometeria com toda aquela organização judaica dos templos, dos anciãos, dos sacerdotes. Então ele usa de um atributo e diz a Paulo: quase que tu me convence a ser cristão. Ou seja, como se de alguma forma Paulo pudesse convencer Agripa a ser cristão. Mas a resposta de Paulo ao rei Agripa depois dessa declaração é para mim um incentivo, uma gasolina, uma força, um poder, uma bateria que renova as nossas forças diante desse mundo caído. Paulo no verso 29 diz o seguinte: prover a Deus
a Deus que, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem igual eu sou, exceto pela prisão, pelas cadeias, pelas algemas. O que Paulo está dizendo é: prega, anuncia, todas as vezes que você tiver a oportunidade. Como? Com testemunho, com verdade, com certeza de quem você é e onde você está em Cristo. Os convites surgirão, provavelmente no decorrer da semana, provavelmente até no dia de hoje, para que você minta, para que você se corrompa, para que você negocie a tua cristandade, a tua salvação. Mas permanece firme, permanece fiel. O que Paulo está dizendo é: eu anuncio, eu faço a minha parte. Eu fui fariseu dos fariseus, e hoje eu digo que vocês deveriam se converter para ser igual a mim. Paulo continua se tornando um exemplo entre os cristãos. Ele era exemplo entre os judeus, e agora é exemplo entre os cristãos. Não só tu, ó rei, mas todos quantos me ouvem. Por quê? Porque não é por pouco ou por muito pregar, mas é pelo agir de Deus. Faz a tua parte, continua seguindo aquilo que te foi proposto. Age com verdade, age com testemunho, age com perseverança, e as pessoas verão em ti aquilo que possivelmente, pela lei, por tantas circunstâncias, não quiseram ver em Paulo. Mas mesmo diante das ameaças, inclusive do risco de morte, Paulo não titubeou e declarou que sejam pelo menos iguais a mim, menos com as prisões. O texto segue dizendo que ele se levantou, o rei, o governador, Berenice e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez, digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo que se ele não tivesse apelado para o imperador, ele poderia ser solto como outro qualquer. Um fato interessante que precisamos pontuar: Paulo não negociou. Paulo teve diante das acusações, diante do perigo de morte, mas ele em todo momento disse: olha, eu ajo com a verdade, eu fui zeloso, eu guardei a lei, eu cumpri o que tinha que cumprir, e todos vocês sabem. Hoje, porém, diante do rei, vos digo: o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Tudo eu fiz que tinha que fazer, mas hoje creio que a obra real é só aquela obra digna de arrependimento. Há esperança. Há uma esperança. A gente tem falado esses dias sobre, já final de tantas restrições, tem afrouxado muita coisa por conta da vacina, por conta da segurança que o povo está sentindo, mas dessa vez foi a Covid. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não vai estar aqui premeditando fatalidades, mas do jeito que aconteceu essa, pode acontecer outras. E o que é que nós vamos esperar para despertar? O povo está perecendo sem Cristo. Hoje, culto de missões, é bem saliente lembrar isso pelo texto que lemos. Não foram as prisões que impediram de Paulo anunciar a Cristo. O que é que tem impedido a mim e a você de sermos testemunhos desse evangelho que transforma, que salva, que dá esperança de vida eterna? Paulo anunciou ao rei. Não é a minha crença, é uma crença dada por Deus aos nossos pais. Abraão assim pregou, Jesus assim pregou, eu continuo pregando. E hoje, 2021, é a nossa vez. Precisamos anunciar esse Cristo que vive e que reina, e que um dia voltará. As pessoas estão no mundo sem esperança, e muitas vezes nos chamarão de loucos. As muitas letras te enlouqueceram. Muitas vezes nos dirão que quase creram. Olha, quase que eu me torno evangélico, quase que eu aceito Jesus, quase que de alguma forma você me convence. Mas não está em mim
nem em você o poder de convencer ninguém. Somente o de anunciar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Deus através do Espírito Santo. E Paulo disse ao rei: se Deus, que me pegou no caminho, que se revelou a mim, que me separou para anunciar, pegar você, rei, ou qualquer outro, por muito ou por pouco, por um Jesus te ama, por uma literatura, por um aperto de mão, por um olho no olho, por agir com a verdade, por um bom testemunho, seja o que for, as pessoas verão em mim, em você, por pouquinho que seja, algo diferente. E essa diferença se torna real quando Jesus Cristo resplandece como luz diante dos olhos daqueles que ainda não enxergam. Eles não estão perseguindo você. Eles não são teus inimigos, mas inimigos do próprio Deus. Não é contra a igreja de Deus no Brasil que esse mês, essa semana, completa 135 anos. Não é contra as igrejas pós-reforma, que algumas já com quase 500 anos. Não é contra o cristianismo pregado pelos apóstolos, que já chega quase a 12 mil anos. Não é contra os profetas, os salmos, a lei de Moisés, mas é contra o próprio Deus que esse povo se rebela. Precisamos entender que nossa luta não é contra este povo, mas contra aquilo que domina eles. Precisamos fazer a nossa parte, e esperar que Deus, por sua infinita misericórdia, haja nesse povo caído. Mas Ele vai fazer isso, e muito mais, através de nós. Nós somos os porta-vozes desse tempo. Nós somos a nação que Deus escolheu para levar adiante aquilo que Ele quer. Paulo fez a sua parte, Lucas escreveu, nós estamos lendo e estudando e precisamos botar em prática aquilo que é a palavra de Deus. Precisamos viver com ousadia no mundo caído e entender que se hoje declaramos que Ele é o Rei, que a Ele a glória, que a Ele o louvor, precisamos chegar nesse lugar e ter as nossas mentes cativas, pacientes e entregues ao Senhor para poder escutar, porque hoje é domingo, nós temos a oportunidade de estar na igreja. Muitos queriam estar aqui, não estão. Mas se for nossa última chance de ouvir os louvores, a palavra de Deus, as orações, a gente não sabe o que espera a gente essa semana. Se a gente chega aflito, de alguma forma a gente não está cativo ao Senhor, esperando no Senhor, a gente vai ter praticamente uma semana, porque muitos não conseguem vir na quarta-feira para escutar novamente uma palavra, para escutar novamente uma fala do Senhor. Hoje é o dia, agora é a hora em que os verdadeiros adoradores, como foi pregado já de manhã, vão adorá-lo em espírito e em verdade. Precisamos fazer a diferença nesse mundo. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar com vocês, vendo o capítulo 26. O capítulo 27, semana que vem, se assim Deus permitir, estaremos vendo a viagem de Paulo e situações que acontecerão. Eu ia adiantar já, mas leiam o capítulo 27 do livro de Atos. Muitas situações ocorrerão, muitas coisas vão acontecer, mas tudo isso é para a glória de Deus. Eu não tenho muito tempo mais, o tempo acho que já estourou. A gente se empolgou falando do capítulo 26 e eu nem olhei o tempo. Eu ia franquear perguntas e respostas, mas acredito que foi suficiente. Alguém tem algo a declarar, contribuir ou falar sobre a aula? Assim como Paulo fez, levanta uma das tuas mãos e a gente vai estar franqueando a você a oportunidade. Caso contrário, estaremos encerrando a escola e desejando a todos um bom domingo, um início de semana abençoado. A palavra de hoje no culto já falou comigo. Essa lição muito me falou durante a semana e vamos juntos, porque o céu é nosso e foi conquistado numa cruz por Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos pela oportunidade, Pai, pelo privilégio de poder estar na Tua casa, vivenciando, Pai, aquilo que é a Tua vontade. Te pedimos ousadia, intrepidez e coragem, Senhor, para testificar lá fora, para não fazer, Pai, do mundo nosso espelho e nosso exemplo, mas fazer de Ti, Pai, exemplo
nosso e para eles. Que possamos ser, Pai, porta-vozes, estandartes daquilo que é a Tua vontade. Dar, Pai, a cada um de nós aquilo que é necessário, coragem, ousadia, intrepidez, para que possamos viver, Pai, nesse mundo caído, como porta-vozes de um mundo de esperança. Para a glória e louvor do Teu nome te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.